Isso é uma felicidade pra você? É uma felicidade e me realiza. Porque eu uso a minha história para tentar salvar alguém. Eu escrevi 3 livros para tentar salvar alguém. O documentário na Globoplay é para tentar salvar alguém, né? Não é para eu aparecer, não é para falar de mim. Eu estou contando a minha história para ver se eu salvo alguém. Gente, o programa de hoje tá muito especial. A gente tá muito emocionada. Foi um programa muito emocionante, muito importante pra gente. Mas a gente quis passar um pouquinho antes pra avisar que tivemos questões com o áudio, coisas que fogem do nosso controle. Então talvez vocês reparem que tem uma coisinha de áudio, mas a enfim, emoção tá toda aí. sem dúvida, a gente riu, a gente chorou, a gente se emocionou demais no programa de hoje. É um dos meus Porque- favoritos. Também, porque o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos que Walter Walter Casagrande! Obrigado. Fiquei bastante feliz pelo convite. Eu gosto de ter conversas diferentes. E o tema felicidade, eu não sabia, vocês me pegaram de surpresa, mas a felicidade para mim é um dos focos mais importantes, porque eu vivi em busca da felicidade, né? Muita coisa que aconteceu na minha vida era em busca da felicidade, Uhum. né? Misturado com adolescência, com rebeldia, com loucura, com rock and roll, com futebol e tudo mais, mas dentro de mim sempre é a busca da felicidade. E as pessoas não dão muito valor hoje em dia para a felicidade. Talvez elas não saibam a importância que tem na formação da pessoa você saber quando você fica feliz. Sim. O que te faz feliz? Né? Qual o momento de felicidade? As pessoas são felizes e passa, e depois elas não lembram qual foi o momento que ela ficou feliz. Às vezes ela fala, pô, caramba, faz tempo que eu não fico feliz. Eu acho que eu não sou feliz, mas ela já foi, é só ela olhar para trás e falar, pô, aquilo lá me fez feliz, caramba. Sabe? Ou aquela pessoa, aquele lugar, tem muitas coisas que fazem a gente feliz. Muito. Que é aquele ditado, né, horroroso, que é eu era feliz e não sabia. Exatamente. Que realmente acontece. A gente tá Exatamente. vivendo Tem e passa. tem a nossa felicidade própria, aquela felicidade interna, que aquela é sua. As pessoas, você tem que encontrar aquela felicidade. E tem a felicidade externa, aquela que você encontra alguém, sai com alguém, Ouve uma conversa com alguém, música. uma música, um show, um teatro, um cinema, um filme, uma peça, tal. Isso aí são felicidades externas. Mas a mais importante é aquela felicidade interna. E é uma busca, né? É uma É. busca. E é uma busca. E a gente se coloca um pouco, que a gente não entende um milésimo do que deve ser isso, mas pensar em, por exemplo, fazer um gol no estádio lotado. Eu acho que é um pico de Sim. felicidade, de adrenalina, É um pico de prazer. prazer, né? Não é felicidade. Tá. A adrenalina e o prazer, o pico é tão grande que ele atropela qualquer outra sensação que você possa ter num gol numa final de campeonato. Vai, Morumbi lotado, Corinthians e São Paulo, eu fiz o 3º gol, inclusive foi o gol Rita Lee, o único gol em homenagem à Rita. Fiz o gol Rita Lee e o Morumbi explodiu. Naquele momento é uma coisa muito estranha, porque quem faz o gol, o tempo para. Tá. Seu tempo para. Você por segundos, você não sabe o que está acontecendo ao seu redor, você não ouve nada, você não sabe se você está gritando ou não. Gente. É um prazer muito intenso que começa a baixar, aí você começa a ver os outros jogadores correndo para te abraçar, você vê a cara de felicidade, você vê a torcida de pé, você vê tudo acontecendo. Mas você perde, você sai do tempo, você sai de uma realidade por alguns segundos. É muito intenso. E ser ídolo daquela galera, tá todo mundo vibrando junto, mundo com você você, salvou a né? vida no momento daquelas pessoas. Cara, assim, no meu caso específico, foi bem legal, porque eu fiz parte da democracia corintiana, né? Sim. Então, eu tinha só 18 anos. Então, eu era um jovem jogando no time que eu torço, que a minha família torcia. Sim. Que o meu sonho, quando eu era juvenil, nem pensava em seleção brasileira. Eu queria ser titular do Corinthians, eu queria fazer um gol pelo Corinthians e queria ser campeão pelo Corinthians. Era o meu sonho, que era o sonho de todo mundo dos anos 70. Tinha muito garoto. isso, né? Não era necessariamente a seleção, Não, era você jogar pelo seu time. Você sonhava em jogar pro seu time. E Europa, então, você nem pensava. Imagina. Né? E hoje em Não dia a era- gente nem conhece, a gente nem viu Exatamente. muitos jogadores jogarem no Brasil, né? A Exatamente. gente conhece vários jogadores brasileiros através de times O garoto europeus. já fica com o sonho de ir pro Real Madrid. Uhum. Né? Para ele, se ele não jogar no time que ele tá na base, ou Sim, o time que ele torce, sim.
Para ele tudo bem. E hoje, antigamente, o garoto, eu, né, fui pro Corinthians com 10 anos de idade. Eu fui pro Corinthians porque eu era corintiano e eu queria jogar no Corinthians. E assim, um monte de garotos que cresceram comigo lá no clube, Palmeiras e São Paulo, era assim. Os caras torciam. Você ia pro time, você pedia pro seu pai te levar para treinar no time que você torce, né? Claro. Nossa. Então, o envolvimento emocional com o futebol, com a camisa do time, com o local, né? Eu sou apaixonado pelo Parque São Jorge. Eu cresci Sim. dentro daquele clube. Sim. Dos 12 anos pra frente, até os 17, eu fiquei dentro daquele clube. E socializava com os Eu torcedores, né? fiz amizade com pessoas da minha idade que eram sócios, que eu ia pra piscina, ia não sei o que lá, depois a gente se encontrava, ficava lá tomando uma cerveja no bar ali dentro do Corinthians, tinha show, domingueira, eu ia na domingueira do Corinthians, carnaval no Corinthians, então você vai crescendo, eu fui fazendo uma turma de adolescentes ali que me viram crescer e eu vi esse Sim. pessoal crescer. E vários tipos, né? As meninas do vôlei, eu cresci com várias meninas do vôlei lá. Aham. Você jogou vôlei? Não, eu era juvenil e as meninas jogavam no tá. juvenil vôlei. Mas você fazia outros esportes além do futebol lá no clube? Sim, Sim. eu joguei voleibol, mas não oficial, jogava Tá. na quadra. Joguei basquetebol, joguei futebol de salão. Né? É. E eu, quando tinha 16 anos, eu já estava treinando no profissional do Corinthians, né? Subi precoce, mas eu tinha aptidão para o esporte. Então eu jogava muito bem o basquete, eu jogava muito bem o vôlei, né? E jogava o futebol. E eles me chamaram, porque eu estava treinando no profissional, e eles falaram assim: meu, é assim, você tem que decidir. Agora, o que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero jogar futebol, né? Óbvio, eu quero jogar futebol. Sim. Mas eu ficava no colégio também, eu jogava todos. A competição, uma Olimpíada colegial da Zona Leste. Aham. No meu colégio eu jogava basquete, futebol, voleibol, eu ficava jogando tudo. Gente, muita Sim. coisa. Eu gostava, eu sempre gostei do esporte. E a- Eu estudei num colégio que tinha treinamento de aptidão esportiva. Ah, né? Nossa. Então, por exemplo, lembro, acho que é uma vez na semana, a nossa educação física era num clube que o professor ia testar a aptidão esportiva dos alunos, né? sim. Então eu fiz 200 metros, eu fiz 400 metros, Gente, sabe? atleta definitivamente eu seria fiz atleta. 200 Tudo. metros, joguei futebol, ele ensinava basquete, a outra aula ensinava vôlei, então você vai fazendo tudo e o colégio gostava de revelar, né, esportistas, né? Uhum. Então, eu nunca ouvi, eu nem conheço um colégio que, pelo menos eu não conheço, que tinha aula de aptidão esportiva. Nunca vi Não, também. também Nunca não. vi. O professor de educação física buscar no aluno o que ele mais tem. Por exemplo, você pode gostar de jogar futebol pra caramba, mas quando você joga vôlei, você é bem melhor, sabe? Exatamente. Entendi. Então você tem aptidão. Mas tem essa preocupação com o esporte, né? Sim. O meu colégio, eu estudei aqui no Colégio Bandeirantes em São Paulo, que era um colégio 100% dedicado ao mundo acadêmico e pouquíssimo pro mundo esportivo. E assim como a arte, o esporte pode transformar a vida de uma pessoa. Sim. Futebol não é só futebol, vôlei não é só vôlei. É. É um objeto de transformação. E é muito triste não prestarem atenção para isso Muito também. triste. Né? O meu colégio era 100% focado no vestibular na USP, senão você não era ninguém. Não tinha muito isso. Também não. Tudo é uma estrada, né? Tudo é uma Aham. estrada de É. alguma coisa, para alguma coisa, sabe? E não necessariamente o esporte, ou a música, o cinema, teatro, Uhum. televisão, muda ou salva a vida de alguém. Mas muitas vezes salva a vida de alguém. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria dos jogadores, sempre foi assim, mas a maioria dos jogadores da atualidade, essa garotada, eles vêm de família bem pobre, vêm de favela, e de repente o futebol é a saída do garoto mudar a vida, não dele, da família. O garoto tá pensando na mãe, cara, no pai, nos irmãos. Sim, Então o super. futebol aqui no Brasil, ele tem essa função, sim. né, É. de você mudar o patamar social de Sim. uma região, de uma família. Só não é trabalhado psicologicamente como se deveria fazer É, nas categorias de base, né? É. O futebol resiste muito à psicologia. E eu acho a psicologia, um absurdo isso. hoje em dia, principalmente, que o maior mal do mundo é a depressão, Uhum. né? As pessoas são deprimidas, nós passamos por uma pandemia. Tem Uhum. sequela, muita gente ficou com sequela que não se salvou ainda. Uhum. Né? A terapia é um caminho de salvação Super. e é um caminho de esclarecimento que tinha que fazer com essa molecada na categoria de Claro. base. Oh. Explicar o que é o dinheiro, É isso que eu ia sabe? falar. Fazer O que é a- fama, o o que é fama, o ego. que pode acontecer, É. você sobe e desce, Uhum.
sabe? Subir é facinho. Você consegue ali, jogador de futebol, você faz 3, 4 gols num clássico, pum, você Nossa, coloca lá em cima. estourou. E depois você pode despencar. E aí? Como é que lida com isso? Então, isso aí é normal. Aham. O jogador diferente é aquele, sobe, né, jovem, despenca, volta a subir e começa a cair menos. Sobe menos e cai menos. Sobe menos Mais e cai menos. estável. Sim, O total. Pombo falou, Charles. o Richarlison falou recentemente sobre a importância da terapia na vida dele. Sim. Acho que o quadro dele, ele foi diagnosticado com depressão. Sim. Não sei exatamente o quadro dele, mas existe um universo muito machista que acha que terapia, principalmente em relação aos homens, Sim. existe um universo muito Saúde mental, saúde mental, nunca mas foi tão levado a sério. eu vejo que dentro do âmbito masculino, principalmente dentro do âmbito do futebol, que é muito. Machista mesmo, machista, É um esporte, é. esporte, mas a sociedade brasileira é machista. Ela tem uma Geral. estrutura machista. Isso aí é indiscutível. Aí tem segmentos que são muito mais machistas do que a própria sociedade. Aham. E é o futebol. O Aham. futebol, ele é um meio hiper machista, sempre foi e continua sendo, né? Você vê as mulheres conquistando espaço, por exemplo, na reportagem, de apresentação de programas, né? Sim. Apitando, Sim. comentando, sendo bandeirinha, tal. Mas quando vai para a Copa, são 2. É. Quando vai escolher, a FIFA vai escolher, escolhe 2. Para aquele presidente da Liga Espanhola que deu um beijo na garota Gente. sem ela querer, para aquele cara ser punido, teve uma pressão mundial, porque ia passar batido. Ia passar batido. Tranquila, porque quantos passam, né? O tempo inteiro, né? Não, a condição no machismo, da violência contra a mulher, no estupro e tudo mais, só tem reação da justiça quando tem pressão social. Uhum. O caso do Robinho, o Robinho foi preso por pressão social, Sim, gente. Ele estava total. tranquilozinho andando para lá e para cá. Aham. Eu fui um dos caras que batia na tecla todo dia. Eu falei, não vou deixar esquecer. O cara tá na praia, condenado a 9 anos. Não vai esquecer, Ele não já vai cair no estava esquecimento. condenado, Já né? tava. Já estava aqui. Uhum. E o Daniel Alves também foi uma pressão social. Porque se não faz pressão social, Não o adianta. machismo da sociedade mundial, ele é muito grande. É muito cômodo pro homem, sabe? Deixar a mulher menor. É muito Claro. cômodo. Muito. Né? Então ele não faz nenhum esforço. Eu não estou generalizando, Claro. estou dando um exemplo. Claro. Ele não faz nenhum esforço para puxar uma mulher para estar no mesmo local que ele, Sim. dividir com ele, Sim, sabe, alguma coisa, sabe? Ele não briga pela mulher para ela ganhar mais ou ganhar igual. Não, É homem melhor não ele liga. continuar ganhando. Eu quero que você- Tem aqueles que se calam, aqueles que são contra, descaradamente. Tem Aham. gente contra pra cacete, né? Aham. E tem uma minoria que apoia, que acha legal, que, sabe, é certo, cara, é um trabalho, o salário não pode ser dividido pela cor da pele nem pelo gênero. Claro. É, Claro. Então, a sociedade mundial, ela é machista. É. O Brasil é mais, mas não sei se é mais que todos os países, Mas é bastante. é bastante. É bastante. É muito enraizado, é muito encrostado. E isso tem em todos os âmbitos, né? Mas, por exemplo, na música, pessoas como Janis Joplin, Rita Lee, elas nadaram contra o sistema, né? Sim. E conseguiram o seu espaço. Porque eu tô Apanhando falando muito, isso, Mas, né? então, aí que tá. Não foram só as duas, Claro né? que Atrás teve não, mais. é, Ella aham. Fitzgerald, Billie Holiday, tem Etta uma porrada. James, Etta Etta James. James tem uma Uhum. porrada. A Janis Joplin, eu sou super fã dela. Aham. Tenho tudo dela, ganhava presente, quadro da Janis Joplin, disco, tudo, Uhum. né? Acredito. Sou apaixonado pela Janis Joplin. E a Janis era o seguinte, cara, ela tinha um talento nato. Ela é a maior cantora de rock e blues da história. Porque tem grandes cantoras, maiores cantoras de blues. Tem grandes cantoras, as maiores cantoras de rock. Mas o rock e blues da Janis Joplin é insuperável. Só ela, A performance, presença de palco, a intensidade que ela dava na música, na letra, nos movimentos, aquilo ali foi único. Foi único. Não tem. Eu comparo, por exemplo, a Janis Joplin cantando Ball and Chain, Uhum. que foi quando ela surgiu no Festival de 67 em Monterrey, que foi onde todo mundo se assustou, porque ali era uma banda, não era Janis Joplin, era uma banda. E lá
todo mundo viu a Janis Joplin, ela chacoalhou. Eu comparo aquele tipo de performance com, não sei se vocês já viram essa performance dela. Já, Então, já, eu essa adoro. performance eu comparo com a performance da Elis Regina cantando Como Nossos Pais. Beleza. Para mim, é a mesma cena, é a mesma intensidade. E aí, quando eu conheci Elis Regina, né? Uhum. Quando também Elis Regina para mim é o máximo. Quando eu percebi isso, eu falei assim, caraca, eu não sou apaixonado pela Janis Joplin. Eu sou apaixonado por uma mulher desse tipo. Aham. O que ela representa ali, Então, né? Elis, Rita, né? E tem Aham. outras tantas aí que eu gosto, mas assim, essas três, pra mim, cara, Sim. São ícones mesmo, né? sim, sim. E, Não tem, sabe, defendo até a última Aham, linha, não tem claro. negócio. e Rita corintiana, né? Corintiana. Vocês se conheceram pelo Corinthians, assim, por essa coisa em Cara, comum? assim, eu era amigo, sou ainda, né? Uhum. Amigo do guitarrista do Tutti Frutti, Tá. que era o Luiz Carlini. Um super guitarrista, super conceituado, um dos melhores guitarristas do Brasil. Então, eu era amigo dele. Eu não conhecia a Rita. Quando eu virei jogador de futebol, quando eu voltei de Poços de Caldas para o Corinthians e tal, os artistas foram se aproximando da gente por causa da democracia corintiana. Sim, claro. Era um processo democrático, era ditadura militar. Aqueles que mais lutaram durante os anos 70 estavam meio cansados, né? Muita gente morreu, muita gente foi torturada, muita gente sumiu, e aqueles que ficaram estavam sofridos. Não Claro. acontecia nada diferente para lutar pela democracia. Surgiu a democracia corintiana. Então a democracia corintiana foi um ímã de pessoas que já estavam talvez um pouco desanimadas, que, sabe, acendeu a chama da democracia dentro dessas pessoas. E Sim. todas essas pessoas queriam conhecer Corinthians, queriam conhecer a gente. Então os artistas foram se aproximando. Precisamente quando eu conheci a Rita, eu não me lembro, porque eu conversei com ela por telefone antes de Ah, ir é? pessoalmente. não. Ah, E aí, o primeiro encontro foi no show dela, né? No Ibirapuera, que subiu no palco Vocês eu, o subiram no- Magrão, o Vladimir e tal. aham. Aqui lá foi a primeira vez que nós nos vimos assim e a gente conversou e foi aquilo ali, né? Claro. Foi aquilo Gente. que ficou pra história, aquela imagem. Sim. E eu convidei a Rita para ir na final do Campeonato Paulista. Eu falei, ó, eu vim no seu show, você tem que ir No meu. em São Paulo. Domingo em São Paulo, tal. E aí, ela foi, né? Quando eu entrei em campo, o Fausto Silva era repórter da Rádio Globo. Ele veio na minha direção, pôs o fone no meu ouvido e falou pro Osmar, Osmar, tô aqui com o Casão e tal. Aí o Osmar, pô, Casão, não sei o que, tô aqui com a Rita Lee. A Rita, ô, Casão, beleza, boa sorte, ô, Rita, tá. E aí eu tava saindo da entrevista, assim, já tava indo embora, eu falei, então, ô, Faustão, fala pro Osmar, falar pra Rita que eu vou fazer o gol Rita Lee. Aí, pô, aí já começou aquele negócio. Meu, eu falei assim, Uhum. foi o único gol que eu dei nome. Mas eu falei porque eu tava... eu tinha 19 anos, gente. Eu tava falando com a Rita Lee. Gente. Tava dentro do Morumbi lotado jogando uma final de campeonato. Era muito grande as coisas pra mim. Aham. Era muito emocionante, muito intenso, sabe? Sim. Eu sou uma pessoa intensa. Uhum. Então eu era muito jovem para saber lidar com a intensidade. Então eu já era intenso e as situações intensas chegavam junto, eu ficava, sabe, meio Inflamado, sufocado, assim, claro. né? E aí, quando eu fiz o gol no final, quer dizer, eu nem lembrei do gol. Eu nem lembrei que eu tinha prometido. E ainda bem que eu fiz, né? Graças a Deus pagou a promessa. Eu fiz o gol Rita Lee. Então, a minha ligação com a Rita ficou muito, muito próxima, mesmo a gente se vendo pouco, ficou muito próxima nesse sentido. Aham. O rock and roll, né? O rock and roll. O disco Fruto Proibido. Eu era um garoto que eu me sentia um peixe fora d'água. Peixe fora d'água na família, um peixe fora d'água nos lugares, sabe? Eu acho que os meus comportamentos eram diferentes do padrão de comportamento, as coisas que eu pensava ou falava, os meus gostos eram fora de padrão. Então eu não sabia o que eu era. Eu era um pouco confuso. Incompreendido. Eu era perdido, assim, com Aham. 14, 15 anos. Quando eu ouvi o disco da Rita Lee, o Fruto Proibido, quando eu ouvi a música Ovelha Negra, eu falei, cara, aquele ali pra mim abriu a janela, abriu a porta, acendeu a luz, sabe? Que eu falei assim, cara, eu não tenho problema nenhum. Eu só sou uma ovelha negra, cara. Só penso diferente dos outros, sou um pouco diferente. Mas tem um monte de gente que é que nem eu, é que eu não encontrei ainda. Então, a partir dessa minha ligação espiritual, emocional com a Rita e esse disco, é que eu fui
dando vazão àquilo que eu era mesmo. Eu era uma Ah. porra louca danada, Era. sabe? Claro. E não tinha limite, e não respeitava regras, e não podia dar ordem. Eu precisava ser livre totalmente para ser feliz. Uhum. Só que com 19 anos eu achava que ser livre totalmente eu podia fazer tudo. Tá. E isso não é verdade, né? Eu vim aprender depois de tratamentos e tal, que na liberdade você não pode fazer tudo, mas ao mesmo tempo eu não aceito ainda uma limitação de externa. Eu tenho que dar o meu limite. Então eu fui me encontrando, e hoje eu dou o meu limite. Meu limite é alto ainda, porque meu instinto de liberdade é alto. Mas eu dou o meu limite. Eu sei onde eu vou, aonde eu posso chegar, volto, sabe? Eu consigo hoje. Hoje eu sou feliz, Sim. porque a minha felicidade, em busca da felicidade, a minha felicidade interna, eu só fui descobrir o que era quando eu estava internado e a minha psicóloga e o meu psicólogo, o meu psiquiatra, de tantos testes que eu fiz, de tantas análises, que eles me falaram assim: Walter, o seu instinto de liberdade é muito alto. Uhum. Você tudo que nós analisamos as suas falas é tudo em cima de liberdade, em cima de, sabe, de livre. Então eu tinha que, para eu ser feliz, eu tenho que me sentir livre. E com pouca coisa eu me sinto preso. Entendi. Pouquíssima coisa eu me sinto Já te preso. incomoda. Eu já me sinto preso. Aham. Por exemplo, relacionamentos, tá? Eu não tenho relacionamento. Eu não faço um relacionamento. Eu não assumo um relacionamento. Mas eu me apaixono e me relaciono. Sim. Mas eu deixo muito claro que assim, ó, eu não consigo, não dá para ter um compromisso de verdade, porque eu não vou dar conta. E se a pessoa me mandar uma mensagem, pô, você não me ligou hoje, eu me sinto preso. Na hora. Na hora Acabou já. ali, sabe? Cobrança. Cara, a cobrança me tira a liberdade. E para eu ficar feliz vivendo com você, Aham. eu tenho que dar total liberdade para você e eu tenho que E ter total receber. liberdade a minha. Mas- A liberdade, a liberdade, ela tem que ser total. Cada um tem que ter a sua liberdade total. Cada um tem o seu limite, o tamanho da sua liberdade. Mas para a pessoa se sentir feliz e livre, você tem que ter o domínio da sua liberdade, sabe? Sim. E no meu caso, qualquer perguntinha me cai como cobrança. Eu sou muito E- delicado nesse sentido, E sabe? às vezes pra pessoa nem tem esse peso todo. Não, Não é nem- sobre a pessoa, é sobre você, né? Nem falou nem falou nesse Desse sentido. jeito, Pô, onde você estava, por exemplo? Uma pergunta normal. De repente, Ai, quando já ele cai virou pra mim assim, pô. Ih, tá me controlando, tá me Pô, sufocando. ok, onde eu tava? Qual é o problema, entendeu? Sim. Então eu sou um pouco complicado nesse sentido. E ao mesmo tempo que eu sou um cara que sensível, carinhoso, sabe, Sim. educado, Claramente apaixonado. apaixonado, Isso, total, é, sim, super apaixonado pela vida é, e pela minha liberdade. Sim. Mas é exatamente. engraçado você falar disso, porque o futebol e o esporte no geral, ele precisa de uma disciplina, né? Você Sim. tinha que acordar pra Sim. treinar, Mas então, você tinha que obedecer uma pessoa. mas disciplina não tem nada a ver com liberdade. As pessoas confundem. Hum. A minha liberdade, eu acordar cedo para ir treinar, para fazer uma coisa que eu gosto, não estava tirando a minha liberdade, eu estava fazendo o que eu gosto. Tá. Jogar, concentrar, viajar, ficar longe da família ou dos amigos, tal, fazia parte do meu trabalho. E eu gosto de jogar futebol, sabe? Eu sou apaixonado pelo futebol, Uhum. não pelo dinheiro do futebol, de pôr uma camisa e jogar bola, entendeu? Então, os meus compromissos com o futebol não entram na questão de me proibir, de me tirar a liberdade. Eu encaro como uma necessidade. Eu encarava como uma necessidade. Tá. Mas assim, fora daquilo, ninguém podia falar nada. Eu saía segunda noite, terça eu concentrava, jogava quarta eu saía, quinta eu saía, sexta eu saía, sábado eu concentrava, domingo eu jogava e domingo à noite eu saía. E fazer gol. Eu usava a concentração para dormir. Cara, A concentração é um momentinho de sono. porque eu girava todos os barzinhos de rock and roll que tinha em São Paulo aqui nos anos 80, tinha vários aqui. Pô, Vitória Pub, que era na Avenida Lorena, o mais famoso, conhece, né, Woodstock,
de repente bar, tinha vários barzinhos de rock and roll, e eu tava ali e carregava o Magrão comigo só. Sócrates. Magrão, vamos um bar de E rock and ele roll. ia. Ele ia, ficava ali comigo, bebendo a cerveja dele, a gente tava Demais. trocando uma ideia e tal. Ele te acolheu no time? Muito, Muito quando você chegou? muito. Foi, a minha relação com o Magrão foi uma coisa muito forte, Uhum. muito profunda e muito esquisita pelo jeito que se formou, porque ficou uma troca, criou uma simbiose na história. De mão. Não é de irmão, Não é? não é de pai e filho, é de amigo, é de paixão, é de amor, Tá. sabe? Que se criou uma relação de amor. Então, quando você cria uma relação de amor com uma outra pessoa, não importa se é homem, se é mulher, se é amor porque você quer ficar com a pessoa, é o amor de você saber que aquela pessoa existe e ela te faz bem. E isso é um amor, sabe? E o Magrão, eu e o Magrão, a gente tinha isso. E a gente tinha uma troca ali que aconteceu naturalmente, que era a sensatez, a experiência de um cara de 29 anos, tal, com a rebeldia e a loucura de um cara de 18. Então, ele ficava jovem comigo. Ele se sentia mais jovem quando ele estava comigo. E muitas vezes eu me sentia mais maduro ao lado dele, sabe? Porque eu, longe dele, eu era... Porra louca. Porra louca, sabe? Aham. Então, a gente era dessa maneira. A gente tinha muitas coisas muito parecidas. Esse negócio de se apaixonar, sabe? De ter paixão. Eu sei, pra tudo. Não tô falando de mulher, tá? Tá. Mulher tá incluída, mas não é. É o seguinte, para eu fazer alguma coisa, eu tenho que ter paixão. Eu tenho que ter apaixonado por aquela coisa. Senão eu não vou. Quando me convidam para um podcast, vai. Pô, a Sofia, Mariana, a Vanessa, que é minha assessora, fala, você recebeu um convite. Falei, pô, que legal. Caramba, eu joguei contra a Sofia lá no Ding Dong. Pô, a menina é legal, vou lá, quero ir. Então eu me apaixono pra ir. Pela obrigação não dá. Não, eu não faço nada por obrigação, senão tira a minha liberdade. Sim. Eu preciso ter poder de escolha. Eu, por dentro, eu preciso ter poder de escolha. Eu não gosto, não me faz bem que as pessoas escolham por mim. Eu tenho que escolher, Sim. sabe? Então, eu vou atrás daquilo que brilha pra mim. Tem que brilhar pra mim, sabe? Tem que, pô, cara, Sim. vai ser legal. Pô, as meninas são legais. Eu tenho esse negócio de energia, sabe? Sim. Eu tenho esse negócio meio espiritual. Eu saco muito rápido. Assim, se a pessoa, se eu acho que a pessoa, se não bateu alguma coisa, eu não vou lá naquele lugar. Aham. Eu não vou fazer, porque eu confio na minha intuição, sabe? Eu confio na minha intuição. Minha intuição fala pra mim assim, faz, eu faço. Cara, se coloca uma dúvida, eu não faço. Não então vai. eu vou muito nessa intuição, nesse lado espiritual, nesse lado emocional, e a paixão é aquilo que me move. O Magrão era assim também, sabe? Então a gente se sentia bem um do lado do outro, porque a gente era apaixonado um pelo outro. Aí o resto era o resto, sabe? E você tem muitas opiniões. E você, acho que não é polêmico, você é honesto, você é muito Sim. sincero, acho que você não tem medo de falar o que você pensa. E pode ser que em alguns momentos você tenha se sentido cerceado, porque dar opinião não é uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar, para qualquer um. Agora, você como colunista do UOL, eu acho que você tem muita liberdade, né? Uhum. Quer dizer, você sempre teve, você sempre tive, falou. Sempre falei. Mas eu sinto que há uma liberdade maior agora, ou eu tô equivocada? Não, você tem total razão. E aí tem um negócio bem interessante. Por exemplo, eu tenho total liberdade no UOL. Tinha na Folha também. Eu escrevi a Copa do Mundo para a Folha, eu escrevi sobre comportamento. Então, e pro UOL sobre futebol, seleção brasileira, lá. Então, a questão é assim, eu tenho total liberdade no UOL. E aí, eu coloco meus limites. Pô, isso aqui eu não vou fazer, eu não vou escrever sobre isso. Eu escrevi um texto sobre a Madonna, sobre o show da Madonna. Eu não li que ainda. você não vai ler. Saiu. Só se eu te mandar por celular, porque eu não publiquei. Eu não publiquei. Não passou no seu crivo. Foi um desabafo que eu fiz, blá, blá, blá. Depois eu falei assim, puta, pra que eu vou colocar, pra que eu vou publicar esse texto? Mas sabe? foi você mesmo. Eu mesmo que achei que não fazia sentido, até porque tá tendo a tragédia no Rio Grande do Sul. Sim. E que eu comecei a escrever sobre isso. Eu acho Sim. que o futebol tem que parar. Tem o catástrofe lá, pô, eu ia fugir da realidade falando sobre o show da Madonna do sábado. Sim. Né? Então eu deixei pra lá. Então, às vezes eu escrevo, já escrevi várias vezes texto, mando pro UOL, aí eu fico na minha casa pensando, dá meia hora eu mando uma mensagem, deixa pra lá, não publica esse texto não.
Boa. Nossa, isso Sabe? é Mas não é maravilhoso. ninguém te colocando limite, é Então, você mesmo. por exemplo, quando eu estava na Globo, Aham. quando eu comecei a me posicionar politicamente, ou na questão social do país, Uhum. parecia que eu falava toda hora sobre política, parecia que eu queria usar o espaço só para falar daquilo e não falava de futebol, e não é verdade. O que acontecia era o seguinte: o meu espaço era pequeno. Você vai num programa de futebol, tá todo mundo falando de futebol, Uhum. né? Claro. E eu tenho que esperar uma deixa, uma brechinha para eu passar a mensagem que eu quero passar. Se ninguém der uma brecha, se não surgir uma situação, eu não vou falar. Então, eu comecei a passar a mensagem da vacina. Tem que comprar vacina, tem que comprar vacina, vamos tomar vacina, lá, 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 durante jogos, durante programa de televisão e tal. Mas como o meu espaço é pequeno, aí a pessoa vê, pô, o cara só tá falando da vacina, entendeu? Porque Claro. era toda hora, porque o espaço era menor, o Sim. espaço era pequeno mesmo. Não é E que a a Globo me proibia, não, não. Influenciava. O espaço mesmo de você dividir um programa era menor. Sim. E agora no UOL eu tenho toda a liberdade do mundo e eu escrevo sobre cinema, sobre teatro, sobre Que música, der shows e tal. vontade. Sim. E futebol, cara. Sim, isso é realmente sensacional. Eu acho que quando a gente vai. Você, nisso de parar, repensar sobre postar um texto ou não, porque a gente tem falado muito sobre as pessoas que têm muita opinião e que se agarram a essa opinião e é ponto final, né? Não, Aham, não muda. não muda. É. Eu acho que isso é muito importante. Você claramente tem a sua opinião e fala a sua opinião, mas também Não tá tem fechado, não tá né? fechada. Tipo, eu tô repensando e acho que não é legal falar sobre isso agora. Você sabe que assim, eu só vou falar um pouquinho do meu tratamento. Eu fui internado em Por setembro favor. de 2007, né? Tava mal, 71, que estava morrendo, ia morrer no outro dia. Sofri um acidente e acordei dentro de uma internação. Fiquei um ano dentro da internação. E, cara, eu sou o filho mais novo, Valtinho, da família toda, paparicado, era mimado mesmo. Uhum. E tinha, além de mimado, rebelde, gosta da liberdade, tem opinião. Então era uma coisa, eu era um cara difícil de se lidar, né? E e o meu tratamento foi baseado em cima de terapia em grupo. Então, terapia em Tá. grupo. Tem a psicóloga lá, tem um monte de gente sentada aqui, pô, tem gente bipolar, tem esquizofrênico, tem borderline, Uhum. tem cara que usa drogas e também é bipolar. Aham. Meu, todos os tipos de transtornos psiquiátricos, além da droga, tinha nesses grupos que eu fazia. Eram 3 grupos de manhã, mais 2 à tarde e 1 à noite. Era o dia inteiro de grupo. E o grupo, o que que é? A psicóloga fala assim, pô, gente, vai, segunda-feira, esse final de semana é para vocês, como foi? Alguém tem alguma coisa para dizer? Alguém não ficou tão bem assim no final de semana? Aí o cara levanta a mão, levantam 3 caras a mão, pá. Aham. Aí faz uma votação e escolhe. Aí o cara vai falar o que ele sentiu. Pô, senti saudade da minha família, não aguento mais ficar aqui. Você podia reclamar. Pô, meu, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não quero ficar internado. E você ficava ouvindo. E aí depois a gente dava devolutiva para ele. Você respondia, dava, meu, eu acho que você tá errado nisso, muda, lá, 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 lá. Então, 1 ano fazendo isso, eu aprendi a sentar no lugar e se a pessoa ficar falando, eu espero ela falar até ela terminar. E depois eu vou falar. Eu faço assim no meu videocast, né? O Casão Pode Tudo. A pessoa vai lá, eu faço a introdução e deixo a pessoa. Quando ela passar para mim, eu falo de novo. Sim. Então eu peguei eu adquiri esse detalhe muito importante na vida da pessoa, porque o ser humano ele não é acostumado ele não tem escuta. Principalmente quando a situação é um pouco mais tensa, fica nervoso, perde a escuta. Fala em cima do outro, grita, perdeu a escuta. Quando você perde a escuta, você já vai perder a razão. Porque você não vai estar ouvindo o que a pessoa está falando, de repente ela está se explicando, você não quer ouvir, e você vai falar tudo que você está querendo falar, já não faz sentido mais, porque a pessoa falou uma outra coisa, e você fechou a escuta. E o meu tratamento foi em cima da escuta. Fala, escuta. Fala, escuta. Contei diversas vezes, viajei no meu passado, você vai buscar coisas que você não lembrava, aí você desaba, chora, fala, não acredito, lá, lá, lá. E as pessoas te respondem. Então, fala e escuta. Quando você começa a ter escuta, você muda de opinião, às vezes. Sim. E a pessoa não é obrigada a ter a mesma opinião para a vida toda. Gente, Sim. cara, eu tenho opinião, que o Magrão me falava muito isso. Ele falava assim, Casal, é o seguinte, ele falava Big, né? Big, é o seguinte,
Essa é a minha opinião, essa é a minha opinião e eu não vou mudar. Eu só vou mudar quando eu mudar de opinião. Entendeu? Uma coisa tão lógica, mas que é isso. Às vezes a pessoa tem uma opinião, mesmo ela querendo mudar de opinião, ela fica querendo, não, eu tenho que mostrar personalidade, eu tenho que falar, eu tenho que bancar o que eu falei. Não, se você parar um pouquinho para se escutar, não é só escutar outra pessoa, se escutar o que a sua cabeça está falando, a cabeça vem e fala assim, cara, eu acho que dá para mudar de opinião. Sim. Tem outra visão da menina lá, falou uma Sim. coisa que é uma visão interessante. Sim. E você tem o direito de mudar de opinião. Mudar de opinião não é fragilidade, mudar de opinião não é fraqueza, nem falta de personalidade. Exatamente. Nossa, e esse tratamento de terapia em grupo, eu participei muito também, eu já frequento há uns 5 anos, eu acho, 5, 7 anos, 5. 7 anos. Só uma mão. Frequento muito Amor Exigente, tenho um caso de dependência química na família, e eu fico muito emocionada. E eu nem convivo diretamente, né? Moro em outro estado agora, enfim. E é muito fantástico o quanto a gente aprende ouvindo o outro, o problema do outro, a tristeza do outro. E aí, quando passa pra gente, fala, ai, não, mas eu nem tenho o que falar. Nossa, hoje eu nem tenho o que falar. De repente, você vai resgatando coisas e muda de opinião mesmo. É realmente muito fantástico. Eu fico emocionada de falar. Porque é realmente muito fantástico o quanto a gente consegue ouvir e aprender só em silêncio um pouquinho. Claro, porque você entra numa clínica, eu entrei numa clínica em péssimo estado. Demorou um tempinho para eu ter força para andar e tal. Então, para mim, o meu problema era o maior do mundo. O meu problema é foda, porque eu não via o problema dos outros. Aí quando você começa a fazer terapia em grupo, você começa a ouvir o problema do outro, primeiro que você começa a se identificar, são coisas que fazem parte da terapia. E durante essa terapia em grupo, quando você se identifica com o que o cara está falando, você tem que levantar a mão. A psicóloga fala, o que foi? Me identifiquei com o que ele está falando. Então, você se identifica, você percebe a dor da outra pessoa e você vê que o problema daquela pessoa é diferente, mas é tão profundo quanto o seu. E o seu egoísmo diminui. Porque enquanto você ficar olhando para o seu umbigo e falando, nossa, meu problema é difícil, eu não consigo resolver, você começa a se colocar como vítima da história. E quando você se coloca como vítima, você não vai evoluir, você não vai resolver nada, você vai ficar como vítima. Ficar como vítima é cômodo, porque todo mundo que está ao redor vai ficar com pena de você, ninguém vai te cobrar, ninguém vai te cutucar, ninguém vai falar nada. Pô, deixa ela tá chorando, ela tá frágil, não fala nada, não fala nada. Não, cara, tá chorando, mas vai ter que ouvir, sabe? Pá. E é assim que você cresce, é assim que você percebe que os outros têm problemas também, você tem que respeitar o problema dos outros. O seu fundo do poço é bem fundo, mas você não sabe o fundo daquele lá. Então, respeite o fundo do poço. Sim. Uma das coisas que a gente tem que aprender é respeite o fundo do poço da outra pessoa, não só o seu, né? O seu é profundo, mas respeite o dos outros. E isso você aprende ouvindo. Que enquanto você não ouvir a história de uma outra pessoa, você não vai saber que o problema dela é tão grande quanto o seu. E a gente fica nessa de que o meu calo é pior do que o câncer do vizinho. Imagina, cara, o meu calo é muito mais grave. Você não sabe como é o meu caso. Meu caso, não vou nem falar sobre o meu caso. Você vai falar. Você vai falar. Fala o seu. Aí a pessoa vai fazer, não, Sofia, fala o seu pra ele ouvir. Aí a menina vem e fala, e você fala, caraca. Mas aí, desculpa, porque de repente nem é tão grave assim. E essa coisa de eu me identifico, cara, acho que isso dá uma força pra quem tá falando. Claro, no seu porque ela não se sente sozinha. Cara, ele se identifica. Claro, ele entendeu o que eu tô falando. Claro. Ele viu uma coluna recente sua na UOL falando basicamente sobre... Não era sobre felicidade, o tema não era esse, mas você contando que você estava andando no Ibirapuera, sim, foi semana passada. Foi semana passada, né? E você falando o quanto esse tipo de relato, quanto esse tipo de abordagem te deixa feliz. Isso é uma felicidade pra você? É uma felicidade e me realiza. Porque eu uso a minha história para tentar salvar alguém. Eu escrevi 3 livros para tentar salvar alguém. O documentário na Globoplay é para tentar salvar alguém. Né? Não é para eu aparecer, não é para falar de mim. Eu estou contando a minha história para ver se eu salvo alguém. E eu vou para o Ibirapuera, eu converso com todo mundo, tiro foto com quem me para, quem quer conversar comigo, conversa. E nessa eu estou andando e o cara passou, olhou e falou assim, Casão, caraca, muito obrigado por tudo que você fez. Eu falei,
muita gente fala isso porque é corintiano. Muito obrigado pelo que você fez, pelo Corinthians. E eu falei, pô, legal, cara, obrigado. Aí ele falou assim, cara, você salvou minha vida. Eu falei, parei, ele veio me contar a história. Alcoólatra, já tentou um monte de coisa e não conseguia parar. A mãe dele comprou meu livro e falou pra ele assim, cara, toma esse livro, lê esse livro, porque se o casal conseguiu, você também vai conseguir. E ele parou de beber. Né? Então, assim, isso aí me dá um impacto muito forte em mim, sabe? Eu falo, porque às vezes eu fico, do mesmo jeito que eu falo minha história tranquilamente, sem problema nenhum, eu sou muito atacado preconceituosamente, né? Sim, muito. Quem te ataca aparece toda hora, mas quem você ajudou, se recuperou, ou que o seu livro fez bem, ou a minha história fez bem, é difícil você encontrar. Né? Às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar. Claro. Então, quando aparece um cara e fala isso, eu falei, bom, beleza. Aí eu fui andando, falei, caraca, meu, tá tudo certo. Quer dizer, é isso mesmo, eu tenho que continuar acelerando mesmo nesse papo, porque se salva um, é um. Não é um, assim, eu tô aqui também muito emocionada, porque a sua história também fez uma diferença muito gigantesca na minha vida e na vida da minha família. E aí, meu Deus, aí a gente vai no lugar da Cristiane, a família Ela é a mãe da Mariana. E obrigada mesmo, assim, mesmo, porque eu sei que é foda. É realmente foda, é muito difícil. Sim. E meu Jesus Cristo, parece impossível. Parece realmente impossível. Você sabe uma fala que eu tinha por muito... Tive o tratamento todo eu tive. Eu fui começar a entender depois que eu tive alta e tal. Todas as vezes foi diminuindo, né? No início, quando eu não tinha entrado no tratamento, eu falava mais vezes essa frase. Depois foi diminuindo, no final eu falava pouco, mas ainda pensava daquele jeito. Eu falava para a psicóloga assim, vou falar uma coisa para a senhora. É o seguinte, eu não me vejo lá na frente sem usar drogas. Desculpa, eu posso diminuir, eu posso tentar administrar, mas eu não me vejo sem usar droga lá na frente. Não consigo me ver. Ela fala assim, não, você tem que parar de usar droga. Não existe para um dependente químico administrar. Não existe isso. Mas eu falava, mas eu não me vejo lá. Cara, eu falava pra ela, não vou poder tomar um vinho? Não vou. Cara, eu saí de lá, tive alta, saí de lá achando que eu podia beber. Não estava preocupado com outras drogas. Podia beber. O meu psiquiatra falava para mim assim, você não pode beber. Pô, eu falava, doutor Pablo, caramba, um happy hour, final de semana, não pode. Eu falei, mas eu não tenho problema, não pode. Mas eu saí com essa reserva aí. E aí, de sexta-feira à tarde e tal, saía eu, o Marcelo Paiva, o Kiko Zambianchi, só a galera legal. A gente ia bater papo e tomar uns negócios, minha crítica baixava e já começava, puta, acho que eu vou cheirar. Então, quando o álcool, qual é o problema do álcool em si? É ele baixar a sua crítica. Quando você fica alcoolizado, sua crítica baixa. Você faz coisas que você não é capaz de fazer. Você faz coisas que depois você vai se envergonhar. Você vai falar coisa que não é do seu caráter, não é da sua índole. Você vai fazer coisa que não é da sua índole. Né? Porque a crítica fica baixa. Quanto mais baixa a crítica... Por que quando muitos caras que estão bêbados na rua, eles fazem xixi na calçada? Porque ele está sem crítica. Se ele não tivesse bêbado, jamais ele ia fazer xixi na calçada. Então, bêbado, você acha que está normal. Não tem problema, ninguém vai ver, tá todo mundo vendo. Então, a crítica baixa e você começa a fazer coisas que não é do seu perfil. Né? E eu achava que podia. Então, eu fiquei patinando uns 2, 3 anos. Puta que pariu. Bem, trabalhando, fazendo minhas coisas, mas avançava pouquinho, sabe? Pouquinho. Aí, quando chegou em setembro de 2015, foi um dia muito emblemático. Foi uma quinta-feira, eu estava escrevendo o primeiro livro ainda, o segundo livro eu estava escrevendo. Eu tinha uma entrevista com o Fagner à noite, que era Sócrates e Casagrande, uma história de amor, e o Fagner faz parte dessa história. Aí, na quinta-feira, eu fiquei o dia inteiro fissurado com cocaína de uma forma anormal que eu não estava sentindo há muitos anos, muito tempo. Puta que cara. Aí eu tomava remédio para dormir. Vou dormir, porque aí eu não fico pensando. Aí acordava, mesma coisa. Tomava remédio para dormir. Fui lá, fiz a entrevista com
com o Fagner, voltei para minha casa, dormi. Na sexta-feira de manhã, eu tinha aqui em Itapecerica da Serra, que é a clínica que eu fiquei internado, que eu faço terapia lá, com a minha psicóloga e com o meu psiquiatra. Eu fui lá, com motorista, que eu parei de dirigir, fui lá, entrei e falei assim, ó, eu não quero fazer terapia separada, eu quero fazer com vocês dois. Beleza, aí eu contei. Ontem me aconteceu isso, pô, segunda eu tenho que ir para Argentina, fazer o jogo do Brasil na quarta, tal, não sei o quê, papapá. E eles falam, pô, Walter, se você quiser passar o final de semana aqui, você passa. Porque era normal, eu ia carnaval para a clínica. Logo que eu tive alta, quando chegava o carnaval, eu ficava lá de sexta a terça-feira na clínica. Ótimo. Saía só com a psicóloga para ir no cinema, para ir não sei o que lá, mas ficava lá. Final de ano eu ficava lá também, porque são os momentos que as pessoas mais bebem, né? Então, naquela época, eu me protegia. Aí eu falei, pô, aí ele falou, se você quiser ficar aí o final de semana, aí você vai para Argentina, quando você voltar a gente conversa e resolve. Eu falei, beleza. Entrei no carro, fui para minha casa, motorista, e eu pensando, pô, cara, ontem foi quinta-feira, fui aqui no inferno. Hoje vai ser sexta. Pô, tudo bem, hoje é sexta, eu vou ficar fissurado por cocaína, beleza, não vou tomar o remédio, vou dormir. Mas amanhã é sábado, eu vou ter que resistir amanhã. Eu resisto amanhã, mas depois tem o domingo. Assim, eu falei, caraca, mais 4 dias eu não vou conseguir. Cheguei na minha casa, subi, fiz a malinha, voltei lá, falei assim, eu vou ficar aqui. Beleza, eu vou ficar aí. Entrei, numa sexta-feira, em setembro. Eu saí em março de 2016. Porque eu quis. E porque nós fizemos uma estratégia de tratamento, porque o meu problema é, eu tenho que parar de beber. Era isso que estava me atrapalhando. Então eu voltei lá para isso. Aí eu falei para eles assim, beleza, eu vou ficar aqui. Me tratem como se eu tivesse sido internado agora, vocês não me conhecem, eu cheguei aqui agora, eu quero ser vigiado, eu não posso mentir, eu não posso manipular, eu tenho que entender que eu tenho que parar de beber. Então me tratem como vocês tratam os outros que estão aí faz tempo. Não importa que eu já estou bem, trabalhando, não, eu quero ser igual a eles. Beleza, aí fiquei. Aí a estratégia foi, por causa da minha liberdade, a estratégia foi, tô pensando. eu saía para fazer o Globo Esporte, com a minha psicóloga, voltava. Aí, à noite, eu tinha o programa na 89, ia lá, voltava. Eu queria ir no cinema na sexta-noite, ia sábado, caminhar no Ibirapuera, sempre acompanhado e fazia alguns grupos lá, né? E fui evoluindo. Em março eu saí, não bebo mais, desde então. Março. Não, desde setembro. De setembro de 2015. Não bebo mais. Em 19, eu parei de fumar, não fumo, e obviamente não uso drogas, né? Tô longe da droga, não tenho nenhum interesse por isso. Mas eu tive que voltar lá, por vontade própria, para tentar corrigir uma coisa que eu não dei atenção num ano que eu fiquei lá, que era a reserva que eu saí. Tomar um chopinho não tem problema. Sim. Imagina, como é que eu vou viver, como é que eu vou socializar? Mas é difícil, cara. 30 anos, cara. Não sei viver sem isso. Eu falava assim, eu sou muito chato, careta, sou muito chato, eu tenho que ficar alterado, eu não me suporto, porque eu tive essa fase de não me suportar, que eu acordava melancólico de manhã, porque eu, careta, eu não gostava de mim. Eu não era uma boa companhia pra mim. Eu tinha que usar alguma coisa que aí eu esquecia de mim. Casal, e você... eu acabei de ler um livro interessante sobre isso. Você se considerava, tipo, o amigo malucão e tinha que estar malucão pra ser legal? Porque eu li um livro, eu me identifiquei em algum lugar, que eu sou um pouco inimiga do fim, assim, eu gosto de ficar até o final da festa, animada, e aí eu vejo que quando eu não tô nesse espírito, as pessoas falam, Sofia, hoje você vai embora mais cedo, e aí você fica meio aprisionada, quase um personagem do cara... Você vai decepcionar todas as pessoas, né? Que já esperam de você. Meus amigos estão bebendo, eu não vou beber, tô meio que decepcionada. Então, eu era o louco. O louco né? da turma. Então, todo mundo usava, mas eu era... Até porque eu era atleta, minha resistência era maior. Então, eu ia fundo em tudo e ficava de pé e tudo mais. Quando chegava droga, assim, boa em São Paulo, os caras... Ô, Casão, vem cá que chegou, vem experimentar aqui pra ver se ela é forte. Não era assim o nível. Né? Gente, e tinha um cara, faleceu, um cara do blues, do rock, da madrugada, era mais velho que eu, mas era o Índio Blues. Ele era muito louco. E quando a gente se cruzava, ele falava assim, eu sou mais louco que você. Eu falei, Índio, você não chega nem perto. E aí se cruzava depois de 3 meses, eu falei, eu sou mais louco que você. Então tinha isso. Então eu era assim, pisava no acelerador e ia embora. Não tinha fim, não tinha parada. E o que acontecia? O que me prejudicava? A minha resistência física. Tá. A minha suportação.
Eu tenho uma suportação muito grande. Eu usava cocaína pra caraca e ia embora pra minha casa. Não conseguia dormir, mas eu ficava lá, sabe? Eu ia embora 8 horas, meus amigos não acreditavam. Meu, era 8 horas, eu falei, pô, eu vou embora. Cara, nós estamos chegando até agora, você vai embora. Mas eu falei pra minha mulher que 8 horas eu ia estar de volta. Então, mas por que você vai fazer lá? Não importa, tenho que ir lá. Eu falei pra ela que eu ia voltar, eu volto. Então, eu nunca fui da madrugada, Tá. né? Louco. Eu nunca fui da putaria, eu nunca fui desse espaço. O meu barato era curtir com meus amigos, se tivesse um show, um rock and roll bacana, se tivesse num bar tocando uma música ao vivo bacana, mas se eu falasse pra minha mulher, 9 horas eu tô aí, 9 horas eu ia estar lá. Se eu falasse assim, pô, vai ter uma festa, eu vou ficar mais tempo, meia-noite e meia eu tô aí. Meia-noite e meia eu tava lá. Eu cumpria os meus horários, eu não deixava no vazio. Eu não era aquele cara que começava a cheirar na sexta e aparecia na terça. Eu nunca fui desse jeito. E muita gente é assim, a grande maioria. E eu nunca fui assim, por causa da minha resistência. Isso foi legal? Foi. Eu nunca dei vexame, nunca fiz nenhuma merda, nunca entrei, não tem uma história minha de nada desse tipo de baixaria, nada. Mas ao mesmo tempo, a coisa já tinha passado do ponto e eu não sentia que ela passava do ponto. Né? Até eu começar a pressão ficar bem alta, até eu começar a ir para o hospital, até eu ser sócio do Einstein. E a cada semana eu ia 2 vezes para lá, ou porque eu usei droga demais, ou porque a minha pressão subiu e estava estourando. Então eu tinha isso, mas não era de propósito, não era pensado e não era para bancar. Não, eu sou mais louco. Não. Eu era mesmo, e ficava e eu resistia. Entendeu? Então era um problema pra mim. E eu não sei se a galera vai me achar tão legal. Eu não sei, eu sinto um pouco isso. Querendo Quando eu uma estiver aprovação. muito animada, Mas, não pô, sei se a galera cara, vai me achar tão legal assim, a minha sabe? turma toda era de louco. Nós Aham. estudamos desde do primário, ginásio, colégio, lá, jogamos bola na rua, viajava nas férias. Eu tenho era uma turma que tinha 30, 40 pessoas entre homem e mulher, que todo mundo estudou no mesmo lugar. Os mais velhos em alguns momentos diferentes, mas sempre a gente cruzou alguém naquele momento, no mesmo momento no colégio. Então a gente era muito amigo. E todo mundo era louco. E todo mundo usava alguma coisa, e todo mundo bebia cerveja, e todo mundo, sabe? Sim. Então não tinha, ninguém ali tinha chance de, hoje eu não vou usar. Não tinha. Imagina, Pô, logo. a primeira coisa que se cruzava o cara falava, vamos fumar um. Vamos embora. Aí chegava o outro, vamos fumar um. Às vezes você fumava 10, 12 baseados à noite, porque cada um que chegava queria fumar um, você ia fumando. E assim depois virou a cocaína mais pra frente. Sim. Então ali, no meu giro de amigos de infância, não tinha como escapar. Nenhum de nós tinha como escapar. Hoje, por exemplo, eu perdi muitos amigos por causa da droga. Droga injetável, hepatite C, né? Pressão alta, por causa da cocaína, por causa da droga injetável também. Muita gente com cirrose hepática, né? Tudo decorrente da hepatite C, porque ela não dá sinal, ela não faz barulho, ela não dói. Quando você sente a primeira pontada no fígado, já era. Então eu perdi muitos amigos assim. Então meus amigos que sobraram dessa turma aí, ninguém usa nada. Os caras lá os caras bebem cerveja, vai pro clube, vai na piscina com a mulher, os filhos, tal, bebe cerveja, mas ninguém usa mais nada. E o pessoal do rock, que são os meus amigos também, que nós vivemos muita loucura juntos, ninguém usa mais nada também. Então eu não tive necessidade, que é uma das coisas que o psicólogo pede, é assim, não anda mais com essas pessoas. Você tem que mudar a amizade. Eu não precisei mudar a amizade. Tá. E eu tive essa sorte de... Eu não iria conseguir deixar de falar com meus amigos ou de encontrar ou ir no show dos caras assim. Não ia conseguir. E ainda bem que todo mundo parou, todo mundo tem a mesma idade, tem uns mais velhos do que eu, a mesma idade e tal. Todo mundo deu um tempo, né? Pararam. Então isso me ajudou. Sim. Mas o lance da loucura era esse. Eu acelerava mesmo, não tinha... Vambora, né? Vambora. Não tinha limite. E o limite é aqui, então deixa eu passar ele. Exatamente. Aí, sabe o que acontecia? Eu ia até aqui e não acontecia nada. Cara, eu posso ir mais pra lá. Aí ia pra lá, também não passava mal. Até eu começar a passar mal, né? Aí lá na frente eu comecei já a passar mal. Sim, Claro. sim. É muito doido isso, né? Voltando pra felicidade, isso que você tá falando de altos e baixos, momentos que você passou. Às vezes eu me pego pensando assim, será que já foi meu auge? E aí depois eu penso,
Não, cara, eu tô mais feliz agora do que eu tava há 10 anos, há 12 anos. Rola essa sensação do tipo, será que já foi? Ou será que tem muito pra ser? Você é Então, mais feliz hoje? então, o lance é assim, eu já falei diversas vezes, vou repetir para vocês. Eu acordo feliz, fico feliz o dia inteiro e vou dormir feliz. Porque existe as duas felicidades que eu te falei. Externamente eu não estou feliz. Pô, tem a tragédia no Rio Grande do Sul, como que eu vou estar feliz? Né? Como, pô, a criminalidade, a fome, enfim, todos os problemas sociais que nós temos aqui. Não tenho como ficar feliz externamente. Mas internamente eu fico feliz o dia inteiro. Porque eu estou feliz comigo, né? Porque assim, pô, caraca, você, meu, não bebe, não fuma, não usa droga, vai no cinema, vai no teatro, sai, encontra os seus amigos, suas amigas, beleza, bababá, babá, e tá super seguro, tudo certinho, eu tô feliz. A minha felicidade interna, ela é inesgotável. Ela alcançou, não sei nem se ela alcançou o máximo, eu acho que eu posso conseguir ser mais feliz ainda, Uhum. porque a felicidade é infinita, né? Às vezes você tá super feliz e acha, pô, caraca, como eu tô feliz. Depois, lá na frente, você tá mais feliz ainda. Então, a minha felicidade interna, ela tá bem alta e é inesgotável, é uma fonte de felicidade intensa, imensa. Mas a externa, não. A externa, a gente sofre, né? Você fica um pouco deprimido, eu choro, às vezes, quando fico vendo as imagens na televisão, me sinto impotente, queria fazer mais coisas, queria resolver. Aí vem aquela questão de ser uma pessoa intensa. Fala, caraca, pô, eu tinha que estar lá, eu ia resolver toda aquela porra, ia entrar ali, ia lá buscar aquela criança, ia buscar aquele cachorro, não sei o que, não sei o que. Você começa a se imaginar um super-herói pela intensidade da vida que você tem e pela vontade imensa que você tem de ajudar o outro. Então, externamente, não tem uma felicidade plena. Ela varia muito. Mas internamente Na mais interna, feliz do que já foi. exato, mais feliz. Eu tô feliz. Eu nunca fui feliz. Não? Não. Como que eu ia ser feliz sendo dependente químico, viciado em droga, usando droga todo dia, mesmo não querendo mais, usava. Pô, não posso mais, eu quero parar, usava. Pô, minha pressão foi 26/14, fui internado, quase morri. Passou, saí, usava. Sabe? Não tinha mais felicidade, eu preferia morrer, sabe? Eu preferia morrer. Eu fiz o Fantástico, em 18, antes da Copa, fez uma série sobre cocaína. Uhum. Eu e o Drauzio Varela, o médico, né? Dr. Drauzio. E eu visitei várias. Eu visitei uma clínica só feminina, uma clínica só masculina, visitei o CAPS, Uhum. né? Lá em São Miguel e tal. Mais uma parte da série era eu falando como que era o meu tratamento. E uma das coisas que tem no tratamento que eu não fiz na época se chama limpeza de percurso. Uhum. Então, o que que é? Quando você já está bem evoluído no tratamento, você sai com o seu psicólogo de carro e você vai passar nos lugares que você pegava droga, lugares que você usava droga, né, para você desmistificar aquele lugar. Para você, quando passar lá de novo, você não lembrar que você passava lá para pegar droga, você vai lembrar que você passou lá com o psicólogo. Você tinha, um dos trabalhos que a gente tem é mudar a memória. Você tem que mudar a sua memória, né? Por exemplo, quanto tempo eu fiquei que meu último Natal estava louco? Ou então meu último Natal estava internado. Né? Eu só fui ter um Natal com memória legal depois de 3 anos da minha internação, porque o anterior eu estava internado. O outro anterior estava louco, o outro estava louco, o outro estava louco. Então a minha memória, hoje eu tenho memória de natais, aniversários, blá blá blá, tudo careta, tudo legal, entendeu? Então, eu estava fazendo essa limpeza de percurso. E tinha uma coisa dentro do meu subconsciente que eu não me lembrava, nunca falei, nem no tratamento eu falei, que surgiu ali. Estava o Dr. Drauzio dirigindo, eu e a minha psicóloga atrás. Aí nós passamos numa rua lá na Praça Pan-Americana, descendo para a Praça Pan-Americana, da Vila Madalena para a Praça Pan-Americana, eu vi uma rua e um McDonald's. Eu falei, para aqui. Eu falei, putz, sabe o que aconteceu aqui uma vez? Aí aconteceu o seguinte, todo mundo, né, nós caímos, eu fiquei desesperado. Pela que eu lembrei. Tinha uma rua ali. E eu estava uma época me drogando, droga injetável, eu não conseguia parar, não conseguia ir para casa. Uma noite eu não conseguia ir para casa, tinha droga, eu queria ir embora e não conseguia, usava. E na minha cabeça veio assim, porra, eu vou contratar um cara para matar o cara que vai estar no carro naquela rua lá.
eu vou pagar o cara vai matar aquele cara que tá naquela rua lá dentro do carro, e o cara dentro do carro ia ser eu. Então, na minha cabeça, no meu desespero, me encontrando sem saída, eu queria ir embora. Mas assim, o meu pensamento era assim: não é que eu queria morrer só naquele momento. No outro dia eu queria acordar e viver, porque eu não estava conseguindo parar. Então, o meu pensamento foi: pô, vou contratar um cara, eu vou parar o carro lá, falar pro cara, mata o cara que tá lá naquele carro lá, nem olha pra cara dele, vai lá dar um tiro, nem nada. Ia ser eu esse cara. E quando eu lembrei disso, foi um choque para mim. Foi desesperador. Eu falei, cara, eu tinha 3 filhos pequenos, meus 2 pais, né? Meus pais eram vivos, meus filhos pequenos, né? Eu era casado. Cara, puta egoísmo, puta cara, filha da puta que eu fui naquele momento. Eu tava pensando só em mim. Eu não tava aguentando mais usar droga, eu ia morrer. Porque eu não tava aguentando. E os outros? As pessoas que gostam de mim, e meus filhos, e meus pais? Foda-se, sabe? Aquilo ali me chocou muito, esse pensamento. Porque era um pensamento muito irreal. Porque era aquilo que eu falei, eu queria morrer só naquele momento que eu não conseguia ir embora. Mas aí no outro dia eu queria acordar e ir embora para casa. Eu não estava vendo saída naquele momento. Então a única saída que eu vi naquele momento para eu parar de usar droga era morrer, entendeu? Isso aí foi muito chocante para mim lembrar esse momento que estava escondido lá atrás. Eu não sabia nem lembrava que tinha acontecido isso, nem lembrava que tinha pensado numa coisa dessa. Eu acredito. É, E muito tem muito forte isso. Eu tive eu tive uma fase de crise de pânico muito, muito forte. E aí, em uma dessas crises, no ápice, era um sentimento de... Eu não queria morrer. Eu só queria achar uma forma de parar. Eu precisava que isso acabasse, assim. Então, dá vontade de pular do prédio. Eu queria pular porque eu preciso que isso pare. Ai, mas você então tem uma tendência suicida. Eu gosto de viver. Eu só não tenho solução, né? Exato. Todos os exames que eu fiz, internado e tal, eu não tenho nada de intuição suicida. Nunca pensei em suicídio. Nunca. Nos piores momentos, eu vendo demônios pra tudo quanto é lado, com medo, aterrorizado na minha casa, eu não pensei em morrer. Entendeu? Não pensei, assim, vou pular da janela, os monstros, os demônios vão me pegar. Eu morava no 11º andar, lá na Vila Leopoldina. Podia ter feito, Podia né? ter feito. Nunca passou pela minha cabeça. Porque eu não tenho instinto suicida. Mas aquele dia eu precisava ir embora. Eu tinha falado pra minha mulher que eu ia chegar, sei lá, 9 horas da noite. E era 7h15, 7h30, e eu não parava de usar droga, não parava, eu queria ir embora, eu preciso chegar em casa, E eu falei, pô, vamos morrer ali, depois eu levanto e vou embora. Entendeu? Total. É muito louco. A cabeça da gente é muito estranha. Você tem que, sabe, dar uns basta, né? Eu dou uns bastas nos meus pensamentos, às vezes, hoje em dia. Quando surgem uns pensamentos, eu falo, não, que porra que é essa? Nunca penso isso. Não penso isso. Não quero saber. Não faz parte de mim, sabe? Eu dou uma desbaratinada. É raro, mas de vez em quando vem uns pensamentos assim, todo estranho com o meu momento. Sabe? Que não tem nada a ver com o meu momento, sabe? Não, por que eu tô pensando isso? Vai sair daqui. Eu aprendi com o meu tratamento, muitas coisas legais que as pessoas nem pensam. Por exemplo, essa de pensar. Vamos supor que eu falo assim, porra, eu tô afim de ir naquele bar que eu ia quando eu encontrava meus amigos, a gente bebia, tô bem na minha casa, pô, tô afim de ir naquele bar. Aí a minha psicóloga me ensinou o seguinte, você tem que fazer uma pergunta para você. Qual o motivo de você querer ir naquele bar? Se aquele bar você bebia, se aquele bar você usava droga, por que veio esse pensamento para você? O que tem por trás disso? Aí você vai buscar o que tem por trás disso. Aí você fala, pô, veio o pensamento porque eu quero ir lá e beber com os caras. Claro. Aí você se toca. E a outra coisa que eu aprendi, que é muito louco isso, que eu nunca imaginei, eu falava assim, eu nunca vou fazer na vida. Isso aí, nunca vou conseguir. Que é RDP. Resolução de problemas. Que é uma coisa que hoje eu faço rapidinho, quando surge uma situação meio estranha, que é o seguinte, a gente sentava, era tipo uma aula, né? Na sala, pegava um papel e você tinha que colocar 3 situações de risco para você, colocar 7 prós, 7 contras, avaliar toda aquela situação e escolher uma saída. Nossa! Não é louco? Eu falava para ela assim, você acha que quando eu estiver na rua, é como se eu chegar numa quebrada, o cara tá fumando ou tá cheirando, eu vou fazer isso que você tá falando? Ela falou, você vai fazer. Eu falei, nunca vou fazer. Eu faço.
Impossível. Cara, eu tô te falando. Se eu entro num lugar assim, faz tempo que não acontece isso, né? Muito tempo. Você entra num lugar, de repente, eu tô no restaurante, vou no banheiro e tem um cara cheirando lá. Uhum. O cara pergunta, quer? É a cena que eu sempre escrevia, a minha cena principal, que eu achava que era o maior risco pra mim. Ah. Eu escrevia, aí você vê assim, pra que eu vou fazer? Se eu cheirar, acabou, fudeu, vou emburacar, vou voltar a cheirar, vai ser uma merda. Pô, se eu for embora, eu vou continuar lá sentado na mesa, tá. Aí você fala, aí você avalia os prós e os contras, você fala assim, porra, cara, eu vou pra cá, entendeu? Aham, A gente consegue, depois de um ano de treinamento desse negócio, a mente, você imagina que nunca vai fazer, mas na hora que você chega numa situação, a sua cabeça faz tudo. Que Vai loucura. dar os prós e os contras pra você assim, plá. Aí você fala, porra, É vou hábito, embora. né? É hábito. É, É Olha que hábito. coisa e a louca. nossa cabeça é treinamento, É. né? Como pode? Assim, é aquilo que eu te falei. Eu tive que mudar a minha memória, né? Então, demorou uns anos para eu olhar para trás. Pô, meu aniversário foi legal. Pô, eu fui pra Copa e não bebi. Pô, eu fui pra Copa e não usei droga. Uhum. Pô, eu não sei o quê. Demorou uns 3 anos pro meu passado ser legal, Uhum. né? Então, é pouco tempo que eu tenho, né? Eu tive alta em 2008, né? Nós estamos em 2024. Faz pouco tempo que o meu passado é legal para mim, sabe? Uhum. Faz pouco tempo que eu olho, 2, 3 anos para trás e tá tudo limpo, tá tudo certinho. Eu não tenho mais as memórias de depois de antes desses 4 anos. Sim. Aquela memória ficou para trás. Meu cérebro ele foi reprogramado. Então hoje eu lembro do aniversário passado. Quando eu lembro lá atrás, eu vou lá atrás. Eu vou quando eu era criança, eu lembro de Natal que eu passava com a minha família, as festas. Quando eu era criança, eu brincava com as minhas primas, blá, 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 blá. Lá atrás. E aí, quando eu lembro, eu vou passando. Não vem na minha mente as coisas que eu fazia. Não vem na minha mente, mesmo. Mas isso não significa que eu esqueci, Tá. Sim. entendeu? Significa o seguinte, a gente tem que andar sempre com o retrovisor. Minha psicóloga fala, você tem que ter o retrovisor, Walter. Você tem que olhar para o retrovisor e ver como foi sua vida no passado para você não esquecer como ela é. Se você não tiver retrovisor, você vai achar que a sua vida é aquela que tá tudo certo e você pode fazer qualquer coisa de novo. Então eu tenho 2 retrovisores de ônibus, desses grandão assim. Então eu tô na minha vida, de vez em quando eu olho aqui nesse retrovisor e vejo só coisa ruim. Eu olho para esse, eu vejo só coisa ruim. Mas quando vem o meu passado recente, é só coisa legal. Esse retrovisor só serve para eu colocar o pé no chão. Como alerta. Como alerta. Alerta. Caraca. Casal, a gente pede pro convidado trazer uma dica cultural sobre o tema. Tem alguma coisa na sua cabeça sobre felicidade que você tenha visto recentemente? Algum filme, alguma música? Pode ser uma música que te deixa feliz quando você ouve, que te tira de uma bad. Agora, eu acho assim, uma música que é minha cara, que é de amor, mas também é louca, porque é um rock and roll. Agora só falta você, Ah, da Rita, né? Do Tutti Frutti com a Rita, uhum. do disco Fruto Proibido. Aquela música sempre mexeu comigo. Tem outra que eu ouvi hoje, que eu ouço muita música, eu ouço o dia inteiro, né? Hoje eu ouvi Espere por mim, Morena, Gonzaguinha. Espere por mim, Morena, Sim. espere que eu chego já. Aquela música mexe comigo, foi da minha época, né? 79, aquele disco saiu, minha primeira namorada, ela era morena, então eu tinha que. Mexia muito com o meu emocional. Então eu ouvi hoje o Gonzaguinha, essa música, e Agora Só Falta Você é eterna, né? Ela tá sempre. Ela tá sempre em primeiro lugar nas paradas de sucesso da minha mente. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não lembro de uma música específica. Agora você tem filme, alguma coisa assim? Fala. Cara, Se tiver, eu vou falar aquele que eu indiquei pra vocês, Tá. tá? Do Nicholas Winton. Ai, Tá. ótimo. Aquele filme desse senhor, né? Que ele salvou as crianças na época da Segunda Guerra Mundial. Ele era alemão, conseguiu salvar muitas crianças nos vagões de trem mandando para Inglaterra, que é puro amor, é pura felicidade. É trágico o início, para você mostrar o tamanho da felicidade que aquelas pessoas estavam sentindo quando encontraram esse senhor e a felicidade dele, você tem que passar pela parte horrível para você entender o tamanho da felicidade. Toda felicidade tem um tamanho. Toda felicidade tem um tamanho. E a gente nunca consegue, ou a gente perde muito tempo, ou esquece de tentar
ver a dimensão da felicidade, porque a gente fica só na felicidade, você não fica no trajeto. Então, se você for olhar para trás e for ver o que aconteceu com você e depois aquilo aconteceu e você está feliz, você vai ver o tamanho da felicidade. Às vezes, muitas vezes, ela é muito maior do que aquilo que você está pensando, porque ela vem depois de um monte de coisa ruim, desastrosa, que quando chega a felicidade, a nossa mente tem o hábito de apagar o ruim. Então, eu tô feliz, porra, tô muito feliz, tô muito feliz. Tá bom, você é muito feliz, mas qual é o tamanho da felicidade? Eu não sei. Como que se mede o tamanho? O tamanho da felicidade se mede olhando para trás, para ver o trajeto até você chegar na felicidade. Então, muita coisa acontece, né? E eu acho que esse filme mostra isso. O tamanho da felicidade do Nicolas é imenso, não dá para mesurar. E o das crianças, então, que já são velhinhas, é ainda maior. E você sabe, você imagina a dimensão, mas é tão grande a felicidade daquelas pessoas, tão grande, que você não tem noção do tamanho. Mas você tem noção, assim, você tem uma mesura pelo trajeto horrível que aconteceu atrás. Então, aquela felicidade que seria uma felicidade normal, não, cara, velhinho, me salvou. Cara, olha o que aconteceu com essas crianças, e olha o que o velhinho fez. E olha o que aconteceu naquele dia do encontro. Então, esse filme do Nicholas, a história de Nicholas Winton, com Anthony Hopkins, que está no cinema, ela mostra uma felicidade infinita, real, verdadeira, e mostra para você, para gente, para quem vai assistir, você aprende a ter uma noção do tamanho da felicidade que você está sentindo. Porque a felicidade se mede olhando para trás. Porque o momento que você está feliz é só aquele momento. Sim. É aquele momento. Não caiu você não acordou ali e ficou feliz. Coisas aconteceram, que aí, de repente, por exemplo, vocês são atrizes. Cara, ninguém chama pra fazer uma novela, não tem um filme, você se apresenta, você faz teste, o cara escolhe a outra, tal, você começa a falar, puta, que merda, que fase ruim, não consigo, de repente toca o seu celular, cara, vem fazer um teste aqui, eu tô pensando numa menina assim, eu acho que é a sua cara. Você vai lá, pá, o cara fala, meu, é você que vai fazer. Você vai ficar com uma felicidade imensa, mas não é aquele momento. Você tem que olhar para trás e falar assim, olha a estrada que me levou para essa felicidade. Aí ela fica grandona. Aí ela fica, caraca, eu tenho que curtir essa felicidade mesmo nesse momento. Que às vezes você vem de uma fase boa, já tá trabalhando, é só mais um trabalho. Não tem esse tamanho, né? Porra, toda conquista é uma felicidade. E toda felicidade ela tem o seu tamanho. Dificilmente você vai ter felicidades iguais. Você tá feliz hoje, eu tô. Igual a quando? Cara, não sei. Não tem. Eu tive 3 filhos pequenos. A felicidade do primeiro é diferente da segunda e diferente do terceiro, sabe? Mas são todas felicidades imensas. Claro. Sim. Você entendeu? Mas não dá para comparar qual é maior, qual é menor. É diferente, sabe? Sim. E você sabe dentro de você que é diferente. Sim. Nossa. Ai, Olha, realmente, sem nem dizer. foi. Nossa, deixa eu falar uma música que me deixa feliz. Claro. Que é uma música que meus pais ouviam muito. Que é uma música que é a Stars do Simply Red. É uma música que não sei se me resgata alguma coisa. Mas quando começa, wanna find you, eu fico feliz. É uma música que se eu pensar assim, de colocar ali. Tá, Assim, música, eu tenho muitas músicas que mexem comigo. Eu sou muito ligado à cultura dos anos 60. Eu cresci pós-hip, eu fui pós-hip nos anos 70 inteiro. A minha referência musical inicialmente é dos anos 60, Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Doors, The Who, Led Zeppelin, blá, 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 blá. E eu sou muito ligado ao movimento hip. Tá. Então tem muitas músicas do movimento hip que mexem comigo, mas tem uma em especial que eu ouço sempre. Eu tô sozinho na minha casa e estou sem fazer nada. Vou ouvir. Que chama Good Morning Starshine, que é do Oliver. Tá. Oliver. Depois vocês Vou ver. era um hino do movimento hip. Essa música é um hino do movimento hip. Inclusive o clipe da música, você vai sentar e vai chorar, que você vai dizer, porra, eu queria ter nascido lá, eu queria estar ali sentado com aquela pessoa ouvindo esse cara cantar. Então ela chama Good Morning Starshine, que é do Oliver. Tá. É a paz de espírito, é amor, é felicidade, é amizade, é relações, é liberdade, é tudo. Essa música deixa você assim, ó. Não precisa usar droga não, tá? Vocês vão Viajar. você vai Mas é que viajar, música tem isso, né? você vai flutuar
Falando assim, porque essa música, ela atinge diretamente o coração. Seu coração cresce. Na hora que você ouvir Good Morning Starshine, vocês vão ouvir, depois vocês mandam uma mensagem. Tá bom. pra Com falar. certeza. certeza. Você vai ver o que eu tô te falando. Essa música vai direto no coração. Não é você que ouve. Seu coração vai ouvir aquela música. Ai, Sabe? vou ouvir e Ouve vou hoje. mandar, e vou mandar. É. É. Muito obrigada. Eu que Muito agradeço. Não sei obrigada. nem o que Nossa, dizer, assim, sério. esse programa foi emocionante, divertido, tudo, né? E aquela que se emociona agora. Esse é o nosso sonho mesmo. E ter você aqui realmente Pô, é realização. É É parte a certeza que dessa tá indo, realização. sabe que tá dando certo. É. Muito obrigada por estar é aqui isso, com a eu que gente. agradeço o Mesmo. convite, gente. Eu gosto, se você se emociona, porque você acha que eu vindo aqui é legal para vocês, eu receber um convite é muito grande, porque mostra que eu tô bem. Porque se eu tivesse jogado pela loucura aí, Aham. ninguém ia me convidar para nada. Então as pessoas me convidam porque me veem bem. Então isso para mim é um prêmio. Muito obrigado. Me convide novamente daqui a um Obrigada. tempo. Com Pra gente falar só de cinema, Falar falar só de falar só de rock. fechado, pra mim Fechadão. fechado, combinadíssimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu. Ai, gente. Obrigado.